Felicidade clandestina, Clarice Lispector. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas ela possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de uma livraria. E pouco aproveitava. E nós, menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. E ainda por cima era de Recife, o lugar onde a gente já morava. Ela tinha um talento para crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar. Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas. Comigo, exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações que ela me submetia. Continuava a lhe implorar que me emprestasse os livros que ela ainda não tinha lido. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente, ela me informou que possuía As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Eu amava. Você gostava desse livro? Ai, gente, era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima das minhas posses. Bom, ela me disse que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria para mim. No dia seguinte, eu fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. E ela não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a uma outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Ai, o plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico, e aos poucos eu fui descobrindo isso. No dia seguinte, lá estava eu de novo na porta da sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta com calma. O livro ainda não estava em seu poder, e que eu voltasse no dia seguinte. Ai, por quanto tempo foi isso? Eu diariamente ia à casa dela, sem faltar um dia sequer. E às vezes ela dizia: pois o livro estava comigo ontem à tarde, mas como você só veio de manhã, eu emprestei para outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, senti as olheiras se cavando sobre os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta da sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu a sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à sua porta. Pediu explicações para nós duas. O que estava acontecendo? Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo do que estava acontecendo. Até que a mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à sua porta, exausta ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente, se refazendo, disse firme e calma para sua filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim, ela disse, e você fica com o livro por quanto tempo você quiser.
Entendem? Valia mais do que me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse, é tudo que uma pessoa grande ou pequena podia ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu depois disso? Eu estava estonteada e assim eu recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Eu peguei o livro. Não, eu não saí pulando como sempre. Eu saí andando, bem devagar. Eu sei que eu segurava aquele livro grosso com as duas mãos, comprimindo contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, eu não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o, li algumas linhas maravilhosas e fechei de novo. Fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer um pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardara o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Eu criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com seu amante. E eu te pergunto então, qual é a sua felicidade clandestina? Aquele prazer mais simples que você às vezes oculta e só você sabe na sua intimidade. Qual é a sua felicidade clandestina? Até mais!